Olá, boa noite para você. Hoje é quarta-feira, 23 de março. Vamos aos destaques do TVU Notícias. O Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte decreta greve por falta de pagamento do Estado e da Prefeitura de Natal. Taxa de ocupação dos leitos críticos de Covid-19 no estado está abaixo de 10%, de acordo com os dados do sistema Regula RN. Na série De Volta ao UF, vamos conhecer os serviços disponibilizados diariamente para quem frequenta o UFRN. E uma homenagem à editora da UFRN que completou 60 anos de existência. Agora são 6 horas e 31 minutos, o TVU Notícias está no ar. Médicos ligados à Secretaria Estadual de Saúde Pública decidiram decretar greve em assembleia realizada na noite desta terça-feira no Sindicato dos Médicos por descumprimento do acordo por parte do governo. Os profissionais também alegam atraso no pagamento por parte da Prefeitura de Natal. A repórter Giovana Figueiredo explica melhor o assunto. Em assembleia realizada nesta última quinta-feira, os médicos teriam aprovado a proposta enviada pelo secretário de Saúde, Cipriano Maia, referente aos reajustes no plano de cargo, carreira e remuneração, que previa dispor da realização do reajuste do internível e da inclusão da gratificação por especialização. Já nesta terça-feira, em reunião com a CIMED RN, havia informado que a inclusão da gratificação teria ficado de fora da proposta do governo, causando revolta e a decisão da greve para reivindicar a inclusão do reajuste de 3% na reestruturação do plano de carreira. Mas sem paralisar os atendimentos, os médicos continuarão realizando usando um colete para identificar que eles fazem parte da greve. Por outro lado, o governo do estado, através da SESEP, esclarece que segue a legislação com relação à gratificação de incentivo à qualificação, que o pagamento deve ser feito a partir da qualificação superior referente ao cargo. Sobre o internível, a SESEP disse que houve uma negociação com o sindicato referente a um reajuste de 2% em abril e um acréscimo de 0,5% em dezembro, levando em conta a paridade entre ativos e inativos. A Cooperativa Médica do RN notificou a Prefeitura nesta terça-feira referente a um atraso nos repasses de novembro de 2021. Com isso, há a possibilidade de paralisação nos atendimentos de plantões de alta e média complexidade nas UPAs, redes básicas de atendimento e em hospitais. A suspensão ela pode acontecer a partir desta noite. Giovana Figueiredo para o TVU Notícias. E vamos continuar falando de saúde, porque o Rio Grande do Norte registrou a taxa de ocupação dos leitos críticos de Covid-19 abaixo de 10% nesta terça-feira, de acordo com os dados do sistema Regula RN. Até a noite de ontem, a taxa era de 9,45%. Apenas 12 pessoas estavam internadas com a doença. Essa é a menor taxa registrada desde o início da pandemia, de acordo com a série histórica disponibilizada pelo sistema. A região oeste tinha uma ocupação de apenas 4,2%. Já o maior percentual no estado era o da região Seridó, que tinha 13,3% de ocupação. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 460 novos casos de Covid-19 foram registrados no estado em 24 horas entre a segunda e a terça-feira. Apesar disso, o estado chegou ao 6º dia sem registrar nenhuma morte por Covid-19. O estado contabiliza 494.129 casos confirmados da doença e 8.116 mortes desde o início da pandemia em março de 2020. As autoridades atribuem a redução de casos à vacinação da população. De acordo com o governo, 81% da população apta a tomar a vacina contra a Covid-19 já tomou as 2 doses necessárias. 42% do público voltou aos locais de vacinação para tomar a dose de reforço. A declaração de imposto de renda vai até o final do próximo mês. E para quem tem dúvida como preencher todas as informações fiscais, pode ser uma dor de cabeça preencher essas informações. Mas vários serviços ajudam ao contribuinte na declaração. Por isso, alunos de um curso de contabilidade em Natal disponibilizam o serviço gratuitamente. Vamos saber mais informações ao vivo com o repórter Rangel Pontes. Boa noite, Rangel. Olá, Elias. Boa noite para você, boa noite a todos. Esses atendimentos serão direcionados para prestar dúvidas e
para tirar dúvidas e prestar orientações sobre o imposto de renda à população. E para esclarecer sobre esses atendimentos que serão feitos por alunos e professores da área contábil, eu converso com o coordenador de Núcleo de Apoio Contábil Fiscal da Uninassal, o professor Lenilson Firmino. Boa noite, professor. Como irão funcionar esses atendimentos e quem poderá participar? Boa noite a todos. Bom, o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal da Uninassal, ele é uma parceria com a Receita Federal, tá? Onde a gente faz atendimentos básicos que a Receita atende lá aos contribuintes. Nós vamos fazer o atendimento a toda a sociedade. O nosso núcleo funciona dentro da instituição da Uninassal, na Avenida Engenheiro Roberto Freire. Temos lá uma sala onde a gente vai fazer o atendimento para as pessoas físicas e jurídicas de menor poder aquisitivo, no intuito de dar orientação a como realizar as suas declarações. Os nossos alunos também estão aptos a poder fazer as declarações a quem buscar aí a nossa orientação. Existem outros serviços oferecidos pelo Núcleo de Apoio Contábil Fiscal da faculdade? Pronto, o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, o NAF, ele faz atendimentos básicos, né, da Receita Federal, como, por exemplo, regularização do CPF, verificação de pendências, orientações para o imposto de renda, abertura de microempreendedores individuais, alterações de microempreendedores individuais, verificação de pendências dessas empresas também. Então, pendências de pessoa física e jurídica, a gente tem condições de visualizar e orientar as pessoas de como proceder à regularização, tá? Então, referente a CPF e também referente à pessoa jurídica, principalmente o microempreendedor individual. E para quem tem interesse, quais são os dias e horários em que esses atendimentos serão oferecidos? Os atendimentos eles são nos dias nas terças e quartas-feiras, das 16 às 18 horas, lá na instituição, né? Então são os dias de atendimento. Então nós temos lá, em média, 10 alunos que fazem parte desse núcleo do curso de Ciências Contábeis e todos eles vão ter a orientação de um professor para poder fazer esse atendimento nesse horário, nas terças e quartas, das 16 às 18. E aí já começou e vai até que dia esses atendimentos? Pronto, o núcleo ele está funcionando desde o início do semestre. Referente ao imposto de renda, né, a gente iniciou o trabalho no dia 7, que foi o dia que iniciou o envio das declarações, de 7 de março, e aí vai até o dia 29 de abril, fazendo esse trabalho de orientação para o imposto de renda pessoa física, que é o período de envio da declaração. Muito obrigado, professor, pelas informações. Então é isso. Para quem tem dúvidas sobre o imposto de renda, basta procurar a instituição. Elias, é com você no estúdio. Obrigado, Rangel. E olha só, na próxima segunda-feira, a UFRN retoma as aulas presenciais. E hoje, na série De Volta ao UF, vamos falar sobre a importância dos serviços disponibilizados diariamente para quem frequenta a universidade. Tudo para garantir a permanência dos estudantes e servidores no dia a dia da instituição. Ônibus circular, restaurante universitário e residência universitária. Só quem vive o dia a dia da UFRN sabe o quanto eles são importantes. O Matheus que o diga. Ele é natural da cidade de Doutor Severiano, na região alto-oeste do estado. E se não fosse a residência universitária, ficaria impossível fazer a sua graduação. Porque eu moro muito longe, eu sou do interior do estado, da cidade de Doutor Severiano, que fica a 414 quilômetros daqui de Natal. Então ficava inviável para mim ir e voltar todos os dias, seria 9 horas de viagem, o que por si só já seria impossível ir todos os dias e voltar. Isso seria muito cansativo e não teria nem dinheiro suficiente para isso. Os serviços disponibilizados pela UFRN, como o ônibus circular, a residência universitária e o restaurante universitário facilitam e muito a vida dos estudantes que andam diariamente aqui pelo campus. Agora a expectativa é que tudo volte a ser como era antes da pandemia. O pró-reitor de Assuntos Estudantis afirma que a universidade está trabalhando para que os serviços da residência e do circular retornem imediatamente com a volta das aulas 100% presenciais. A única exceção é com o restaurante universitário, que estava fechado devido à pandemia e só deverá reabrir após a realização de uma nova licitação de alimentos. No retorno, nós estamos nessa situação agora, num momento extremamente difícil para a aquisição de alimentos e também para o conserto de alguns equipamentos,
porque nós dependemos de licitações que elas têm dificuldade de se realizar, exatamente porque as empresas elas não querem garantir a entrega de produtos daqui a 6 meses por um valor de hoje, porque a inflação de alimentos está muito grande no país. Então ninguém quer vender, por exemplo, quando nós adquirimos carne, nós adquirimos, por exemplo, 30 mil quilos de carne. Então não dá para, a empresa não quer vender 1 quilo de carne hoje a R$25 e entregar pelos mesmos R$25 daqui a 8 meses, quando daqui a 8 meses o preço do quilo de carne pode ter, sei lá, eu estou falando só hipoteticamente, pode estar R$60. Com isso, os alunos que estão cadastrados como residentes e que recebem o auxílio alimentação receberão um valor em dinheiro. Obviamente que após 2 anos a retomada não será de um momento para outro do restaurante universitário, especialmente nesse momento que nós estamos numa situação de inflação de alimentos e a aquisição de produtos está muito complicada. Então nós vamos ofertar uma alternativa que no auxílio alimentação, um auxílio financeiro até que o estudante possa ter acesso ao restaurante universitário. Com os serviços da UFRN, os alunos podem guardar tempo e energia para o que mais importa: buscar oportunidades dentro do curso. Eu teria que gastar mais com moradia, com internet, com comida, com água e muitos outros gastos financeiros que iriam me prejudicar e talvez prejudicar meu rendimento, porque eu poderia precisar acabar tendo que procurar outros empregos, por exemplo, e acabar perdendo chances dentro do meu curso, como bolsas, pesquisas. E isso acaba facilitando muito, não só no meu desempenho pessoal, mas também no meu desempenho acadêmico. Vamos continuar acompanhando a situação do RU, né? E é claro que com essa volta da UFRN, existem muitas adaptações da universidade e dos estudantes. E no próximo bloco você vai ver, deputada federal Natália Bonavides aciona a justiça contra falas do ministro da Educação, Milton Ribeiro. E ainda, uma homenagem aos 60 anos da editora da UFRN. Agora são 6 horas e 42 minutos, não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta e já vamos conferir os destaques do dia no nosso Giro TV Notícias Mais. A deputada federal Natália Bonavides, do Partido dos Trabalhadores, acionou nesta terça-feira o Ministério Público Federal para que sejam investigadas as condutas do ministro da Educação, Milton Ribeiro, e do presidente da República, Jair Bolsonaro, que estariam privilegiando amigos pastores na distribuição de recursos do Ministério da Educação. A ação foi motivada após a divulgação pela Folha de São Paulo de áudios do ministro Milton Ribeiro, em que ele afirma que o governo prioriza prefeituras cujos pedidos de liberação de verba foram negociados por 2 pastores que não têm cargo e atuam em um esquema informal de obtenção de verbas no MEC. A deputada ainda pede que o Ministério Público responsabilize os acusados nas esferas civil e criminal, caso os crimes sejam confirmados. Segundo a Câmara do Tribunal de Contas do Estado, determinou que o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte, o DETRAN, conclua a fase interna de um processo de licitação para contratar uma nova empresa especializada em aplicações de provas práticas de direção veicular. A nova empresa ela deverá substituir a atual suspeita de irregularidades. O processo teve como base uma representação realizada pelo Ministério Público do Trabalho. De acordo com a decisão cautelar, o edital deve ser publicado em até 30 dias úteis, sob pena de multa pessoal ao diretor-geral da autarquia, no valor de R$100 por dia de atraso. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro iniciaram nesta quarta-feira uma operação para desmontar um esquema de lavagem de dinheiro em 9 estados brasileiros, incluindo o Rio Grande do Norte, além do Distrito Federal. A Operação Mercado de Ilusões é o nome da ação que busca por integrantes de uma quadrilha que atuava na lavagem de dinheiro do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do estado fluminense. Segundo as investigações, o esquema movimentou R$3 bilhões de 2019 a 2021. 6 mandados de prisões e 40 de busca e apreensão foram expedidos pela primeira vara especializada do crime organizado do Rio de Janeiro, que também determinou o bloqueio de 681 milhões nas contas dos suspeitos. Por meio de uma nota técnica, o Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira que recomenda uma 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 80 anos.
Segundo o Ministério, a aplicação deverá ser feita 4 meses depois da primeira dose de reforço. A pasta também recomendou que isso seja feito com as doses da Pfizer e reforçou que existe um estoque suficiente de imunizantes desse laboratório. O governo do estado já havia orientado aos municípios o uso da 4ª dose em idosos, mas a aplicação depende de cada prefeitura. A editora da UFRN completou 60 anos de existência. Fundada em fevereiro de 1962, pouco tempo depois da federalização da UFRN, foi uma das primeiras editoras públicas universitárias do país e atualmente consolida-se como uma das maiores editoras do estado. Vamos saber mais na reportagem de Liciane Viana. De um sonho que se tornou realidade. Foi ainda no comando do primeiro reitor da UFRN, o professor Onofre Lopes, inspirado nas editoras implantadas em outras universidades do Nordeste, que nasceu em 1962, a imprensa universitária. Sua criação e fundação foram um marco no estado, que colhe frutos até hoje. O Boletim Universitário foi o primeiro veículo de comunicação impressa editado pela UFRN. E guarda passo a passo da história da editora. Esse início é épico, né? Que diga o professor Geraldo Batista, que foi o primeiro dirigente, era um jovem, muito jovem, e passou 3 administrações como dirigente, os 3 primeiros reitorados. E as editoras universitárias começaram como imprensa, porque à época o que se compreendia por publicar era imprimir. Diferentemente de hoje, de uma sociedade que tem outras plataformas, né, de divulgação. Então, começamos como imprensa universitária. Obras de inteligência norte-rio-grandense. Foi assim que descreveu o escritor e primeiro editor Edgar Ferreira Barbosa no lançamento coletivo do primeiro livro publicado pela editora. Parte dessa história foi resgatada pela jornalista Cirleide Pereira, que atuou como diretora da casa durante anos, e descreve na dissertação Memorial da Produção Editorial Científica da EduFRN importantes recursos para reconstruir a trajetória da editora. A editora da universidade foi um marco na difusão científica do Rio Grande do Norte. Importante porque dentro de uma universidade, você gera conhecimento, por meio da pesquisa científica, gera conhecimento. Mas isso só tem função se for levado para a sociedade, esse conhecimento for de acesso à sociedade. Para isto, você precisa fazer difusão, divulgação científica, né? Comunicação científica entre os pares, difusão e divulgação científica. E a editora, as editoras universitárias, elas se debruçaram sobre esse conhecimento porque, para uma editora privada, isso não era rentável. 60 anos de história. A antiga imprensa universitária, fundada na década de 60, como uma das primeiras editoras universitárias públicas do país, hoje se consolida como uma das maiores do estado. Agora chamada Editora da UFRN, impulsiona a oportunidade para novos talentos do povo norte-rio-grandense sejam apreciados, muito além das barreiras da universidade. Além do incentivo de acesso ao conhecimento, a editora da UFRN contribui para a fomentação cultural. Pela primeira vez, foi finalista do Prêmio Jabuti, o mais tradicional prêmio literário do Brasil, destacando o potencial de produções difundidas por meio da editora com o e-book Culinária Selvagem, Saberes e Receitas de Plantas Alimentícias Não Convencionais. Os autores contam um pouco do que trata o tema, como surgiu a ideia do e-book, as dificuldades e a participação da editora no processo de produção. Quando a Ângela deu essa ideia, a gente aceitou com muita energia, acatou com muita energia essa proposta, porque a gente queria um material didático onde a gente pudesse apresentar para as pessoas as receitas dessas plantas, mas também informações de cunho nutricional, ecológico, botânico, cultural dessas plantas. A dificuldade foi mais assim, patrocínio, que a gente não arrumou para fazer o livro físico, né? Foi só isso, mas o restante a gente teve apoio da universidade, da editora da universidade também, foi muito legal com a gente, foi muito eficiente. A gente ficou muito feliz também de ver uma editora
universitária no prêmio mais importante de literatura do Brasil. Então foi um grande orgulho poder fazer isso. Foi a primeira vez que a UFRN chegou nesse lugar, então também a gente ficou muito emocionado de poder ter ajudado de alguma maneira nesse processo. Dinâmica, moderna e ao mesmo tempo tradicional. A editora trabalha atualmente com maior precisão no arquivamento e acompanhamento de seu serviço. A maior parte dos títulos da editora é publicada de forma digital e fica disponível no repositório institucional da UFRN. Os gestores da casa enfatizam a importância da editora para o meio acadêmico, os critérios de seleção das publicações e os planos para o futuro da editora. O que a gente tem hoje definido na política editorial é que os livros, as propostas e publicações, elas são recebidas por meio de editais, né, que fixam as normas de como essa proposta chega à editora, né, e essa proposta é avaliada por um conselho editorial, que na verdade o que dá a chancela é que legitima aquela publicação, né? Por isso que é tão importante a publicação por meio de uma editora universitária, né? Ela entra pelo mérito do seu conteúdo. E nós temos vários planos, né, Elton? Principalmente agora, para esses 60 anos. Né? Estamos saindo aí com várias publicações, né, que marcam esse aniversário. E tudo que a gente pretende é ampliar um pouco mais, né, chegar, vamos dizer, ao ambiente da escola, né, ter mais uma inserção nos eventos, né, tornar a editora mais presente. Parabéns à editora da UFRN por seus 60 anos e por suas conquistas. O TV Notícias fica por aqui. Confira as nossas reportagens e toda a produção da TV Universitária em nosso canal do YouTube. E participe também enviando a sua sugestão de pauta ou denúncia para o nosso WhatsApp. Uma boa noite e até amanhã.